Os repórteres Jorge Guilherme e Antônio Gil mostram como tudo começou. Santiago, capital do Chile, aos pés da Cordilheira dos Andes, cidade onde a paixão pelo futebol inspirou a criação da maior competição do continente. Estádio Nacional do Chile, construído em 1938. Aqui, o Brasil foi bicampeão mundial em 62. E neste lugar, outra página da gloriosa história do futebol brasileiro está completando 60 anos. A conquista de um torneio que se transformaria anos depois na Libertadores da América. O primeiro campeonato sul-americano de clubes campeões, em 1948. Esta é a revista oficial da competição, guardada pelo historiador Sebastián Salinas. É a primeira Libertadores porque quando se cria a Copa, toma-se como referência este campeonato para realizá-lo. Idealizada pelo presidente do Colo-Colo, Robinson Alvarez Marinho, no primeiro campeonato participaram 7 clubes. Além do próprio Colo-Colo, campeão chileno, estavam o Municipal do Peru, Emelec do Equador, El Litoral da Bolívia, Nacional do Uruguai, River Plate da Argentina e o Vasco da Gama. No sistema de pontos corridos, todos contra todos, o Vasco venceu os 4 primeiros jogos e empatou com o Colo-Colo. Na última partida, empate em 0-0 com o River Plate, chamado de A Máquina, e que tinha em campo um certo Di Stefano. Como mostra o jornal, a máquina foi o Vasco, campeão invicto, o Expresso da Vitória, um time de um trio poderoso, Eli, Danilo e Jorge. O pesquisador chileno garante que um jornalista francês que assistiu ao torneio levou a ideia que seria a inspiração para a criação da Liga dos Campeões da Europa. A ideia, nascida no Chile, ressurgiu na América do Sul em 1960 com o nome de Copa Libertadores da América. Então, alguns dos principais jornalistas esportivos da França propuseram a criação de um torneio que reunisse os campeões nacionais da Europa. O único desses jornalistas ainda vivo mora aqui nesse prédio. Jacques Ferrand trabalhava no L'Équipe, principal publicação esportiva francesa. Aos 95 anos, lembra de cada um dos primeiros passos que conduziram à criação da Liga dos Campeões da Europa. Gabriel Hanot. O jornalista Gabriel Hanot viu as manchetes dos jornais ingleses e disse: antes de considerarmos uma equipe a melhor do mundo, precisamos criar uma competição oficial entre os melhores clubes europeus. Aí sim saberemos quem é o melhor de verdade. Que permettrait vraiment de dire ce club est le meilleur puisqu'il a gagné. A UEFA, recém-fundada, que resistiu à ideia de início, acabou cedendo à pressão. Immédiatement. La première, c'est la FIFA. A FIFA cobrou da UEFA que entrasse na negociação para organizar o torneio. A entidade criou a Copa dos Campeões da Europa no mesmo ano, em 1955. Não acredito que haja outra competição que tenha sido concebida e realizada tão rapidamente. C'est-à-dire avec quelle rapidité tout ça a été fait. O campeonato foi inspirado no Sul-Americano de 1948, vencido pelo Vasco, e que nos anos 60 daria origem à Taça Libertadores da América. O campeonato foi inspirado no Sul-Americano de 1948, vencido pelo Vasco, e que nos anos 60 daria origem à Taça Libertadores da América. Como que a Europa, que se pretendia estar sempre à frente do resto do mundo, não era capaz de organizar um torneio nos moldes do campeonato sul-americano? Precisavam nos seguir este exemplo. Santiago Bernabéu, a casa dos brancos, merengues, estrelados, galácticos, e sobram apelidos para expressar o orgulho por este clube, o maior vencedor da Liga, e que conquistou metade dos seus 10 títulos, ou seja, 5 nas 5 primeiras edições do torneio.
Nosso futebol não era tão respeitado na Europa, mas no dia 14 de junho de 1957, o Vasco conseguiu a proeza de vencer o poderoso Real Madrid em Paris. Uma pequena taça para um grande feito naquela época. Manchete do jornal o Globo: campeão em Paris. A taça do torneio de Paris. O Vasco venceu o Racing Clube da França por 2-1. E na final, 4-3 no Real Madrid. Essas imagens, enfrentar o Real era um acontecimento. Simplesmente enfrentar o maior time do mundo, o campeão da Europa. Àquela altura, o Real tinha acabado de conquistar o segundo de 5 títulos europeus consecutivos. Dario lembra que todos estavam ansiosos para enfrentar Di Stéfano, o argentino naturalizado espanhol. Vavá, que depois seria um dos titulares das Copas de 58 e 62, foi o melhor em campo. Fez o gol da virada. Apelidado de Peito de Aço, tornou-se um dos grandes personagens da história do clube. Até a revista do Real Madrid deu destaque à partida. 2 páginas. O Vasco ficou para trás. E na semana seguinte, outra vitória incrível. Foi manchete. 7-2 no Barcelona. O Vasco mostrou ao mundo o que era o verdadeiro futebol brasileiro, e isso viria a ser ratificado um ano depois na Copa da Suécia. Mas é isso, tem história. Se for lembrar um pouquinho, poxa, e é bom. 14 de junho de 1957. O dia em que a Europa descobriu que Vasco da Gama era algo mais do que o nome de um antigo navegador português.